Boa noite a todos vocês, meus irmãos. Eu sei que você deve ter almoçado muito bem hoje, eu presumo que assim tenha sido. Estou certo? Estou certo ou estou errado? Lembra disso? Então eu queria convidar você a encontrar uma posição bastante... Por favor, empresta isso aqui para mim. Uma posição bem confortável na sua cadeira. E... queria convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez para a gente orar e falar com o Senhor. Pai, por favor, nos orienta nesse instante e nós te pedimos para que a Tua palavra agora seja muito viva, ó Deus, e seja poderosa ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Todo mundo está dizendo Feliz Natal, e essa é a praxe, não é isso? Feliz Natal, aliás, Feliz Natal, ok? Feliz Natal. Mas, eu não sei se você reparou, que hoje já é o último domingo do ano. E nós já entramos, quer você concorde com isto ou não, nós já entramos em contagem regressiva. Na verdade, para alguns, nós já tínhamos entrado em contagem regressiva lá em junho, em julho. Eu já estava ouvindo gente dizer assim, lá em junho, julho, alguns em agosto, olha, esse ano é assim, eleição, Copa do Mundo, Natal, acabou. Foi assim ou não foi? Acabou. Porque, na verdade, a vida ela tem essa velocidade, essa coisa absurda que foge a gente pelos mãos dos dedos. A gente começa a fazer planos no início do ano e, de repente, o ano foi. O Fernando estava cantando aqui, eu vou cantar essa música e tal, agora eu vou entregar o ouro de verdade. Só em Jesus, essa última aqui, ok? Cara, quando você estava cantando essa música, estava me lembrando que eu aprendi essa música quando eu tinha 11 anos de idade, nos encontros de adolescente da igreja que eu frequentava, e tinha uma roda, naquele tempo a gente não tinha louvor, tinha alguém com um violão e cantava-se uma música, e era isso, né? E foi nesta época, em 1900, eu vou entregar o ouro, agora todo mundo sabe que eu sou cinquentão mesmo, 1983 para 4, mais ou menos, já ouvia isso, e você fala assim, então vamos cantar uma canção e tal. 1996 foi ontem, 1983 é que foi longe. E alguns vão dizer assim, nossa, 1970, 1960, porque a vida ela é muito rápida. Essa semana, pensando nisso, eu estava me lembrando de um desenho, uma animação, chamado Up, Altas Aventuras, que já no seu início, mostra assim, de cara, o quanto a vida é rápida. Em apenas 4 minutos, é possível, na animação, contar-se toda a história de uma vida. Você vai dizer, mas que coisa doida, eis o problema que nós temos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas esta vida, ela é realmente passageira. E neste anseio que nós temos de, quem sabe o ano que vem vai ser melhor, ou não, esta sede que nós temos de, quem sabe o futuro será melhor, a gente vive todos os dias numa expectativa continuada de um futuro melhor nesse tempo em que vivemos. Mas se você não parou para pensar, o grande problema aqui é que quanto mais o futuro avança, menos tempo você tem. Menos tempo eu tenho. Quanto mais os dias se passam, menos tempo nos sobra. Nessa sede de, 2023, chega logo, nós estamos cansados de 2022, eu também estou. Mas o tempo está voando, e chega um dado momento que você começa a perceber, sabe o quê?
que de repente você tem mais passado do que futuro. Você tem mais dias para trás do que para frente. Porque isto é a vida. E aí você está pensando, e nesse tempo então de contagem regressiva, de afã de futuro, como é que a gente faz então? Bom, eu quero fazer com você, nesse último domingo do ano, uma parada estratégica. Podemos? Uma parada estratégica, tá bom? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 90. Esse salmo é altamente convidativo para nós, num dia como o de hoje. Eu quero ler, não o salmo todo, mas eu quero usar com você os 12 primeiros versos. Salmo 90, versos 1 a 12. Você que está em casa, pegue sua Bíblia, deixe um pouquinho de lado aí as distrações e mantenha o foco. Salmo 90, versos 1 a 12, diz assim para nós, Senhor, a propósito, quero aproveitar, as partes rosas, vocês leiam comigo, ok? Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele diz assim para nós no verso 3, fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos, e de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves, como o sono. Olha a sua vida descrita no verso 5. São como a relva que brota ao amanhecer. Olha a nossa vida descrita no verso 6. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Ele diz no verso 7, somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Preste atenção no verso 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, pois a vida passa depressa. E nós voamos. Aí ele conclui dizendo assim nos versos 11 e 12, quem conhece o poder da tua ira? É uma bela pergunta. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Então agora vamos gravar. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Facinho de gravar, hein? Quer ver? Vamos lá. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sem colar. Eu acho que você colou. Ensina-nos a contar os nossos, sem colar, Deus está vendo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Dependendo da versão, parece assim,
para que alcancemos coração sábio. Esse salmo é um salmo de Moisés, pasme você, escrito no tempo do deserto, e parece que esse salmo é escrito no momento em que o povo assim está num status de rebeldia, e ele começa a olhar para aquela realidade, e ele responde a esta realidade poeticamente. E é curioso porque, se você olhar o verso 3, ele já traz no verso 3 uma realidade curiosa para a gente pensar, que é o que eu estou chamando aqui de uma realidade imutável. Existem coisas na vida que não mudam. Existem coisas na vida que não se alteram. E uma delas já está descrita aqui no verso 3, quando ele fala assim, ó: fazes os homens voltarem ao pó. Esta é uma verdade, um axioma duro para o nosso tempo. Porque nesse tempo, parece que a gente não quer envelhecer. Ninguém quer envelhecer. Porque envelhecimento, teoricamente, é a ideia de que você perdeu o controle e está indo em direção à morte. Então, para não envelhecer, a gente faz uns exercícios diferentes, a gente corta, a gente estica, a gente põe um botox, a gente vai dando um jeito de pintar, de maquiar, de tentar resolver a coisa, para que pareça que a gente não está envelhecendo. Chamar de vovô, nunca. Vovó não. Eu sou mãe da sua mãe, mas eu não me chame de vovó. Curioso, mas esta é uma verdade que não muda, ou seja, nós viemos e nós voltamos ao pó. Isso talvez não faça muito sentido para aqueles que são jovens e que estão olhando para a vida com uma perspectiva enorme de futuro. Mas o fato é que isso, de certa maneira, se assemelha muito, como alguém disse, àquela menina que se assentou em um determinado local, colocando no meio das pernas um balde de jabuticaba. A vida é assim. As primeiras jabuticabas do balde cheio, ela pega e vai chupando e joga, sem se preocupar. Mas, de repente, as jabuticabas vão acabando. As primeiras foram desperdiçadas, mas do meio para frente, você chupa com mais cuidado e rói até o caroço. Os primeiros anos de vida são como essas jabuticabas, que a gente vai levando, vai tocando, mas esquece que viemos do pó e ao pó voltaremos. E depois de uma certa idade, a gente começa a chupar a jabuticaba com um pouco mais de atenção. E aí você está dizendo assim, mas espera aí, pastor, você está falando para a gente sobre contagem regressiva. E o texto está dizendo para nós que o tempo, ele foge pelos vãos dos nossos dedos. Nós viemos do pó, ao pó voltaremos. Diz o verso 5 e 6, nossa vida é como a relva, que de manhã brota, mas à tarde morre. Somos, ele diz, como névoa. E como é que a gente faz com isso? Se a gente não tem controle de nada, será que vale a pena pensar sobre isso? Será que vale a pena ser lembrado de que a vida é passageira e nós não controlamos praticamente nada? Então, é nesse momento que parece que o Moisés traz para nós aí uma grande luz nesse texto, aonde ele vai nos guiando por um caminho que nos ajuda a enxergar a vida de uma outra maneira. E como que é isso? Então, eu diria para você que num primeiro momento, o Moisés nos chama e nos desafia a termos na nossa cabeça uma consciência. E que consciência que é essa? Eu volto com você para os versos 8 e 9, quando ele fala assim, ó, o Senhor conhece as nossas iniquidades,
essas iniquidades, elas não escapam, elas não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. A gente às vezes não está muito atento a isso, mas eu quero que você grave uma frase aqui. Existem diferentes circunstâncias de pecado. Eu vou dizer que existem diferentes formas de pecado. Para complicar um pouquinho mais, vou dizer que existem diferentes equações de pecado. Mas independente da equação, o resultado é sempre o mesmo. Não importa se o pecado é grande ou se é pequeno. Não importa se ele é memorável ou não. Na Bíblia, o pecado é sempre pecado. E o pecado, conforme nos diz os versos 8 e 9, ele nos conduz a uma linha. Deus conhece a nossa iniquidade, essa iniquidade não escapa, ela não passa em secreto à luz da presença de Deus. E a própria Bíblia vai dizer para nós, o resultado do pecado, então, é sempre o mesmo. Carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Repare você, por exemplo, que do Éden ao deserto, ou do deserto ao Éden, o resultado é sempre o mesmo. Na terra, ou melhor, em direção à terra prometida, o povo, por vezes no deserto, duvida de Deus, questiona Deus, age de maneira incrédula. Lembre você, por exemplo, que eles não deveriam ter caminhado por 40 anos no deserto, não era isso que deveria ter ocorrido. O percurso do Egito a Canaã era curto, um período curto. Mas antes de entrarem na terra prometida, Moisés enviou alguns espias para observar como a terra era, e quando eles voltam para dizer como a terra era, o relatório foi negativo. O relatório foi assim: na terra tem gigantes. Deus nos tirou do Egito enquanto escravos para morrermos nas mãos agora dos Enaquins, os gigantes. E todo o povo começa a murmurar, num ato e numa postura de incredulidade. E aí Deus diz o seguinte: ok, então vocês não creem? O resultado da incredulidade de vocês é que vocês vão então peregrinar por 40 anos no deserto, e dos que saíram do Egito, nenhum de vocês entrará na terra prometida, exceto Josué e Calebe. De maneira que eles vão progressivamente morrendo um a um. De igual forma, no Éden, houve um conselho. O conselho foi simples: não comam do fruto da árvore do centro do jardim, porque no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do centro do jardim, vocês certamente morrerão. Então, quando Moisés traz para nós no Salmo esta realidade, ele está nos chamando para uma consciência de que nesta vida passageira, a morte é uma realidade palpável, é uma realidade que está diante de todos nós, e todos nós deveríamos, diante de cada óbito que ouvimos falar ou que vemos, nos lembrarmos de que isto é resultado do pecado. É uma consciência para a qual nós somos chamados, ou seja, viemos do pó e ao pó voltaremos, porque aos olhos de Deus nada passa. Diante da santidade divina, nada passa. Deus não compactua com a nossa natureza pecaminosa, o nosso estado de rebelião e rebeldia contra Ele. A boa notícia
é que se por um lado isso deve nos levar a uma consciência, por outro parece que Moisés nos chama então a uma convicção. Vejam a vida, ela passa rápido, vocês vieram do pó e ao pó voltarão, mas, entretanto, todavia, contudo, existe um fato que vocês precisam entender. E ele diz para nós assim no verso de número 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Se por um lado você está sendo chamado a entender, a perceber, a notar a realidade da nossa natureza pecaminosa, por outro nós somos chamados, convidados pelo Salmo a uma convicção, e que convicção é esta? Que entendimento é este? Vamos lá, vamos entender melhor isso aqui. Quando você vê no verso 2, ele dizendo assim que antes que os montes fossem criados, ou antes de Deus criar os montes e a terra, detalhe, na antiguidade, os montes eram vistos como algo que não muda. As montanhas eram algo confiável, algo sólido, imutável. Na cultura judaica, as montanhas simbolizavam Deus. Mas note você que o Moisés está dizendo para nós o seguinte: antes que os montes nascessem ou tivessem sido criados, antes que tudo fosse formado, feito, elaborado, de eternidade, esta é uma lógica que não cabe na nossa cabeça, ok? De eternidade a eternidade, tu és Deus. O que isso significa? Que nós temos um problema. Porque para nós, tudo tem começo, meio e fim. Quando você assiste aquele filme que parece que não tem fim, é chato demais. Parece que acabou no meio. Nós precisamos de lógica. Tem que ter começo, meio e fim. Então você vai trabalhar na empresa tal, com carteira assinada. Tem lá o dia da sua admissão, começo. O dia da sua promoção, meio. E o dia em que você pediu para sair. Vamos melhorar a coisa, né? E vocês acharam que ia falar demissão, né? Que você pediu para sair. Fim. Você vai estudar, fazer um curso tal. Tem o dia da sua inscrição, tem o dia da sua prova, que é o meio, e tem o final, que é a sua conclusão. Você vai fazer o tratamento médico. Tem o receituário do médico, o uso da medicação, que é o meio, e a cura, que é o fim. A vida, o dia do nascimento, o meio e a morte. Mas olha que absurdo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde é que Deus começa? Aonde foi que começou a história de Deus? Responde para mim. Vou fazer uma pergunta mais fácil. Aonde termina a história de Deus? Agora uma pergunta um pouquinho mais complicada. Faz sentido na sua cabeça isso? De alguém que não foi criado, que existe por si mesmo, alguém que é eterno. Então Moisés, se por um lado ele nos chama para essa consciência do mal que é em nós, por outro ele diz, muito bem, mas vocês pecadores, que vão voltar ao pó nesta vida passageira, precisam de uma convicção. E que convicção é esta?
a convicção de que existe um Deus eterno, e este Deus que é eterno, volte para o verso 1, este Deus, Ele é o nosso refúgio, de geração em geração. Moisés tinha experimentado isso. Moisés viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos da sua vida, ele viveu no Egito. A segunda parte da sua vida, os 40 anos seguintes, ele viveu no deserto de Midian, junto com o seu sogro Jetro. E a terceira parte, os 40 anos que vieram por último, foram vividos no deserto, liderando o povo em direção à terra prometida. Nesse tempo de deserto, na terceira parte da sua história, junto com o povo, ele esteve e permaneceu em pelo menos 42 lugares diferentes. Você vai dizer, mas que coisa doida. Um homem que parece que não tem um lugar para viver. Um homem que parece que não tem um destino muito certo. Um homem que vive meio para lá e meio para cá. É verdade. Mas sabe um fato? Na visão e na percepção de Moisés, Deus é a sua casa, Deus é o seu lar, Deus é a sua habitação. O Deus que independe da sua idade, da sua geração e do seu jeito de enxergar a vida, Ele é de eternidade a eternidade. Deus, Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Ele é alguém não só com quem nós podemos nos relacionar, mas Deus é alguém em quem podemos viver. Ele é o nosso refúgio. Então, se por um lado nós estamos voltando ao pó, por outro nós precisamos lembrar que nós podemos, neste caminho de volta, permanecer no Deus que é eterno. Permanecermos no Deus que caminha junto conosco de geração em geração. Aí você está dizendo assim, tá bom, já entendi, mas eu ainda estou com uma pulga atrás da orelha. E a pulga é que hoje é dia 25 de dezembro de 2022, 2023 está chegando, você falou que os dias são rápidos, que a vida é efêmera, é passageira, falei mesmo, e você está perguntando assim, e agora? Tem a ver só com consciência de que estou voltando ao pó? Tem a ver exclusivamente com convicção em Deus? Tem também, mas tem mais. E neste mais, o Moisés nos desafia a pensar numa necessidade, num jeito de olhar como é que nós vamos viver esse tempo em direção ao pó. E a recomendação que ele dá para a gente é aquela que você gravou. E eu quero convidar você a ler comigo mais uma vez. Já que é assim, não é? Então, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha que coisa curiosa, este mesmo verso, numa outra versão, numa outra tradução da Bíblia, que é a Mensagem, quando Eugene Peterson traduziu assim, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a vivermos bem e sabiamente. Na prática, só existem duas maneiras de vivermos a vida. Nós podemos viver ofendendo a Deus, como os nossos primeiros pais fizeram, como foi no Éden, assim como também foi no deserto, como foi ao longo de toda a Bíblia. Nós podemos viver em rebeldia e em rebelião contra Deus. O que você tem no Éden é um ato de rebelião, é isto. Então nós podemos viver em rebeldia contra Deus,
Esta é uma maneira. A outra maneira é vivermos em submissão a Deus. É vivermos no temor de Deus. Se você está com a Bíblia aberta, faz uma notinha aqui nesse verso 12, lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós podemos viver em rebeldia, ou nós podemos viver em submissão, em relacionamento e em amor para com Deus. Aí você vai dizer, mas como é que nós vamos viver em submissão a Deus? A única maneira da gente impedir que a nossa vida ela seja uma vida de ofensa a Deus é a gente se voltar para Ele e buscar a graça perdoadora sobre o nosso coração e caminhada. Vou repetir. A única maneira da gente não permitir ou impedir, lutar contra esta vida de rebeldia é irmos em direção a Deus e buscarmos a sua graça perdoadora. Só para lembrar, a carta aos Efésios, capítulo 2, começa dizendo para nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo misericordioso, veio até nós. E a este capítulo 2 vai dizer assim no seu meio, porque pela graça, ou seja, por este amor indescritível, inexplicável e imerecido, pela graça vocês são salvos. Não por obras, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Se nós entendermos isso, nós passamos a viver sob ou debaixo desta graça perdoadora. E isto é sabedoria. O problema é que a vida é tão louca que a gente só lembra disso de vez em quando. E a gente deixa a vida ser consumida por tantas outras realidades que mais nos afastam do que nos aproximam de Deus. Explico para você entender isso. Certa feita, Jesus fez uma visita à casa de alguns amigos queridíssimos. Bom, hoje deve ter tido almoço na sua casa. Se você recebeu gente em casa, você sabe do que eu estou falando. Você se preocupou em limpar a casa. Pelo menos o aspiradorzinho de pó você passou. Certo? Porque você não quer receber a visita e a visita, de repente, baixar com a sua casa. Está uma bagunça. Hoje é dia 25. Que toalha que você colocou na mesa da sua casa? Não foi aquela toalha rasgada. Foi a toalha de Natal. Que pratos que você usou hoje lá naquele almoço na sua casa? Não são os pratos de todos os dias. Aliás, você deve ter separado alguns talheres novos. E quando a visita chegou, como é que você estava? Bagunçado, descabelado, desorientado? Como é que você estava? Bem apensoado para receber. E aí, enquanto a visita senta, você corre na cozinha e vai buscar o peru, vai buscar o frango, vai buscar o tender, vai buscar não sei quem, e etc. Precisa de mais alguma coisa? Aquela correria toda? Pois é, certa feita, Jesus vai à casa de alguns amigos. Quando ele entra na casa desses amigos, existem duas mulheres. Uma delas se chama Marta, a outra se chama Maria. Marta estava como eu e você, preocupada em acender o forno, saber a temperatura correta do tender, se o molho é aquele, se tem bebida gelada na geladeira, se o talher está limpo, se não tem mancha na toalha. Ela está apavorada porque Jesus veio à sua casa, mas enquanto ela está apavorada, ela deixa de perceber que ela não está fazendo o principal. E ela de repente está indignada com a sua irmã Maria, porque Maria está assentada aos pés de Jesus. Ela para e olha e diz assim: Senhor,
O senhor não vai dizer nada para ela? Eu estou aqui igual uma louca, pegando toalha, colocando sobre a mesa, Senhor, estou colocando copo aqui, estou lavando louça, Senhor, acabei de passar aspirador, loucura total. Você lembra que Jesus disse para ela? Pois é, Marta, está tão preocupada, hein? Tão desesperada. Se abriu mão do melhor. Se deixou de lado a parte mais importante. Deixa eu colocar uma outra história no meio dessa história. Na minha formatura de faculdade, eu não participei do todo, não, mas eu me lembro de uma amiga muito chegada, que ela ficou o 3º, 4º ano de faculdade correndo atrás de todo mundo para fazer a festa. Ela se descabelou, ela fez tudo. Fez tudo. Recebeu, organizou, salão, ela foi a Marta. No dia da festa, todo mundo chega bonito, chega elegante, chega penteado, chega perfumado. De repente, alguém sai carregado. Era a tal da colega organizadora da festa. Desmaiou. Não aguentou, de tanto cansaço. Fez tudo, não aproveitou a parte mais importante. Volte na Marta e Maria. Senhor, minha irmã está aqui. Então, Maria está aproveitando a melhor parte. Isto é sabedoria. Você, no seu afã, está vivendo sem perceber uma vida loucamente passageira, esperando Marta, vou repetir para você, tá? Esperando Marta que 2023 chegue rápido e desprezando os dias que você está vivendo em 2022. Então, o conselho para mim e para você é exatamente o mesmo conselho que foi dado a Marta. Se nós queremos viver esta vida de maneira sábia, volte comigo lá no verso 12. Ensina-nos o quê? Opa, peraí, aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Nestes dias desta vida louca, passageira, desesperadora, de contagem regressiva, nós estamos encontrando sabedoria? Wayne Cordeiro, o pastor Wayne Cordeiro, autor do livro Andando com o Tanque Vazio, num dado momento do livro ele escreve assim: às vezes, nesta sede de ir para frente, a gente só rema e nem percebe para que direção a gente está remando. A gente só vai remando. A fala do salmista é diferente. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nossa vida não é contada em dias, é contada em anos. Mas o chamado é mais pontual. Olhe para os seus dias. Olhe para as suas horas. Porque a sua vida pode ser vivenciada, celebrada, desfrutada no temor de Deus. Então ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que o nosso coração alcance sabedoria. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a nossa contagem regressiva seja pautada no temor de Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção.
De que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo, se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande, interminável guerra. A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição? A ansiedade quer vencer o desespero do coração. O nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição? A ansiedade quer vencer o desespero do coração. O nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. Ouço a voz que diz: a minha paz vos dou. Agora tudo vai mudar. Ouço a voz que diz: a minha paz vos dou. Agora tudo vai mudar. Ouço a voz que diz: a minha paz vos dou. Agora tudo vai mudar. Vamos juntos, o nome da paz? O nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. Mais uma vez. O nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. Amém. Olá, igreja! O nosso recado de hoje é sobre a agenda de dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Então anota aí direitinho para você não esquecer. No dia 25 de dezembro, nós não teremos o culto de 10h30 da manhã. O culto acontecerá às 19 horas aqui na igreja. No dia 1º de janeiro de 2023, o nosso culto será online e vai acontecer às 19 horas no nosso canal do YouTube. Já no dia 8 de janeiro, nós não teremos o culto da manhã. O culto será às 19 horas aqui na igreja. Nos dias 15 e 22 de janeiro, voltaremos a ter os cultos pela manhã, às 10h30 aqui na igreja, e os cultos da noite acontecem normalmente às 19 horas. Agora, os papais e as mamães fiquem atentos.
A equipe do Sementinhas fará uma pausa. A partir do dia 25 de dezembro não teremos o culto infantil e retornaremos às atividades no dia 29 de janeiro. E se você não decorou tudo isso, fique calmo, não tem problema. A nossa agenda será divulgada nas nossas redes sociais. Nos acompanhem por lá. Obrigado, Patrícia. Que nessa igreja acontece algo muito especial, né, gente? Tem pessoas que aparecem em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo, né? Na tela e ali, ó. Fica em pé, gente. Obrigado pela sua presença, você que nos assistiu também. Leve o nosso abraço. Tenha bons dias, ou os últimos dias de 2022, cheios da palavra, regados da ação, né, do orvalho do Espírito, daquilo que a gente recebeu ao longo de todo o ano, né, gente? Tá bom? Feliz Ano Novo. Amém? Vamos orar? Deus, glorificamos o Teu nome por esse tempo, último domingo do ano, estamos juntos, as pessoas que nos acompanham pela internet, Tua igreja, ó Deus, espalhada por essa cidade, por todo mundo, que se reúne sempre para adorar o Teu nome. Nós queremos agradecer, Deus, profundamente a Tua provisão, o Teu cuidado, a Tua insistência em nos fazer povo que adora, povo que se reúne para acompanhar o que o Senhor está realizando nesse mundo por meio da pessoa do Teu Filho. Glorificamos o Teu nome por participar dessa obra tão esperançosa, tão grandiosa, tão gloriosa, que como igreja, Deus, avancemos acompanhando o Senhor para a glória do Teu nome. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus, o amor eterno de Deus Pai, as eternas consolações do Espírito Santo, suas intercessões em favor da Tua igreja, aqui em Paulínia e por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Só não vou fazer uma coisa, não vou convidar vocês para o cafezinho hoje, mas vou convidar vocês para o cafezinho para os próximos domingos das 23. Não é assim? Deus abençoe, gente. Forte abraço.